Domingo do tempo comum, a liturgia nos traz um tema para que a gente reflita a respeito dele. E o tema deste domingo é a vocação. E a vocação que se reparte em duas partes, ou dois tipos de vocação. Existe a vocação universal, que é aquela que todos somos chamados para o céu, Deus é a nossa vocação. E a segunda vocação é a vocação específica, o chamado que Deus faz a cada um de nós de forma particular, de forma única, de forma especial. Cada um de nós é chamado de uma maneira diferente, de uma forma diferente, caminhos diferentes, modos diferentes de agir, cada um tem a sua vocação específica. Então vamos ver os casos de vocações na liturgia de hoje. A primeira leitura do livro dos Reis, e conta a história de vocação do profeta Eliseu. Eliseu era um homem agrícola, né? Ele trabalhava na roça, trabalhava arando terra, conhecia muito bem o seu antecessor Elias, né? O grande profeta Elias, mas ele nunca imaginou que ele um dia seria profeta. Um dia ele estava lá arando as suas terras com juntas de bois. O profeta Elias passou e jogou nas costas dele o próprio manto. E quando Elias faz esse gesto, ele se sente chamado à vocação profética. E ele faz um gesto bastante interessante. Ele deixa tudo, mata os bois, pega o arado, faz uma fogueira, faz um churrascão para todo mundo, larga tudo e vai embora. Na verdade, aqui está falando da radicalidade com que Eliseu escuta o chamado de Deus. Ele rompe com a sua vida passada, deixa tudo para trás e segue agora uma nova forma de viver. A sua vocação específica, a vocação de Eliseu. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Na comunidade dos Gálatas existia um problema bastante complicado. A comunidade cristã ela é formada por dois tipos de pessoas. Os pagãos, propriamente dito, que não tinha nenhum vínculo com os judeus, né? E existia os judeus propriamente dito, que haviam se convertido ao cristianismo. Então aqueles que eram judeus de raça começaram a querer impor sobre os pagãos, dizendo assim: olha, para vocês serem cristãos, primeiro vocês têm que passar pelo judaísmo, têm que fazer a circuncisão, têm que cumprir as leis de Moisés, cumprir um tempo, os preceitos judaicos, aí depois vocês se batizam e se tornam cristãos. São Paulo disse: negativo, não precisa de nada disso. Para ser cristão, para seguir a religião católica, você só precisa se batizar, se converter e vir para cá. E depois São Paulo começa a explicar dizendo assim: existe uma guerra entre a carne e o espírito. Aqueles que vivem segundo o espírito não precisa mais da lei de Moisés. Ele é movido pelo Espírito de Deus, ele é movido pela graça de Deus, e ele não tem necessidade de se submeter às leis mosaicas, né, às leis judaicas. Ele precisa simplesmente lutar com todas as forças para viver segundo o Espírito, segundo o Evangelho que Jesus pregou. E aqui é a vocação universal, que todos nós somos chamados a essa vocação. Todo mundo é chamado para Deus. Ninguém nasceu para um outro destino. Todo mundo nasceu para Deus. Então, a segunda leitura, São Paulo fala desta vocação universal de todos nós. E o Evangelho? O Evangelho, Jesus fala de dois tipos de discípulos. Ele aqui está indo para Jerusalém. Importante a gente sempre lembrar que quando São Lucas escreve dizendo que Jesus está indo para Jerusalém, significa dizer que ele está indo para a cruz, para a morte. Jesus caminha para a morte, passando por todos os territórios de Israel. Saiu da Galileia, passou
pela cidade de Cafarnaum, pelo mar da Galileia, pelo Rio Jordão, quando se batizou no início da sua pregação. Agora corta o território dos samaritanos e segue subindo para a cidade de Jerusalém, para a morte. Este é o caminho de Jesus, mas é o caminho de cada um de nós que somos chamados para seguir a Cristo. Nós temos que sair da nossa origem e seguir para a cruz, que é o nosso destino final, destino de todo mundo. E pelo caminho, vamos encontrar então dois tipos de discípulos. O primeiro discípulo é aquele que se oferece para ser discípulo. Jesus, o Evangelho diz aqui, um homem ou uma pessoa, disse, alguém na estrada disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então isso daqui, o discípulo tem que ter consciência. Jesus está dizendo assim, vou traduzir de uma forma bem simples. Ele está dizendo assim, você quer ser meu discípulo, quer me seguir? Venha. Mas tem um porém, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nem aonde dormir. Não tenho casa, não tenho nada disso. Então, se você quer me seguir e você acha que na igreja que você entrar, você vai receber casa, vai receber o amor da sua vida, vai ficar livre de todos os seus problemas, vai ficar sem nenhuma doença, você vai parar de sofrer hoje mesmo, pode tirar o seu cavalinho da chuva que eu não tenho isso para te oferecer. Você vai ter que me seguir sem nenhum interesse. Você está me seguindo por quê? Porque você quer ir comigo até o céu, então vamos. Agora, se você vier para arrumar a sua vidinha aqui nesse mundo, esqueça que não tem isso. Então, o primeiro discípulo, ele tem que ser desinteressado. Essa é a vocação específica também do discípulo. E o segundo discípulo é aquele que Jesus chamou, Jesus convidou. Ele disse ao segundo discípulo, vem, segue-me. Aí o discípulo disse, espera primeiro, deixa eu enterrar meu pai que morreu. Jesus falou, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aí o outro ainda se ofereceu, eu também vou te seguir, mas primeiro deixa eu me despedir dos meus familiares. E Jesus diz, negativo. Quem quiser me seguir, tem que pôr a mão no arado e não olhar para trás. O que Jesus está dizendo ao discípulo é, olha, você quer me seguir? Então você vai ter que se desapegar dos laços humanos. Você vai ter que desapegar dos seus pais, desapegar dos seus filhos, desapegar das pessoas que você ama, dos seus familiares, porque não tem como você amar a Deus de todo o seu coração, mas viver extremamente apegado. Apegado de forma que você não está vivendo para Deus, você está vivendo pelos outros, A gente conhece tantas pessoas que perderam a fé depois que perderam um ente querido. Eu ia na igreja todo domingo, eu rezava tanto, fiz novena desde que eu era criança. Aí o meu pai, que estava lá com 90 e tantos anos, morreu. Agora eu não quero mais saber de Deus, porque Deus deixou meu pai morrer. Uai, você queria que ele vivesse quantos anos? 200? Eu não vou mais seguir a Deus, porque eu me casei, e bababá, meu marido foi embora e me largou aqui sozinha. Nós não temos esta forma de ligar as pessoas a nós. Nós não temos o controle da vida de absolutamente ninguém. Ninguém garante que o seu filho, que é pequenininho, vai crescer. Pode ser que ele não chegue aos 20 anos. Ninguém garante que a sua esposa, que você acabou de se casar com ela, linda, maravilhosa, ela vai viver 60 anos com você. De repente ela morre antes disso. O que Jesus está dizendo é, tenha amor, claro, amor, respeito, consideração pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Ame de todo o coração, afinal de contas, é o segundo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas não coloque neles a fonte da sua felicidade. Porque a fonte da sua felicidade é Deus.
A sua felicidade não está nos seus pais, não está nos seus familiares, não está nos bens, não está nas riquezas, não está em absolutamente nada deste mundo. E aquele que quiser seguir a Cristo tem que saber isto com clareza. Você precisa amar a Deus em primeiro lugar, as pessoas em segundo lugar e as coisas em último. E olhe lá. Por que Jesus exige tanto dos discípulos? Porque é bastante simples. Quando nós amamos demais as coisas do mundo e as pessoas, nós colocamos as coisas no lugar de Deus. Nós colocamos as pessoas no trono de Deus. Elas são muito mais importantes do que Deus. E um dia, se Deus pedir essas coisas, nós vamos com certeza odiar a Deus. Esse é o grande problema. Às vezes amamos tanto o mundo e as pessoas que odiamos a Deus. E quando era para ser o contrário. Era para amar tanto a Deus que as coisas, os bens, as pessoas são detalhes importantes, mas não são fundamentais. Pensamos que Deus derrama o Espírito Santo sobre os nossos corações para que a gente tenha coragem de seguir a Deus, deixando tudo. Porque aquele que deixar tudo neste mundo vai receber 100 vezes mais, disse Jesus. Então esta é a condição. Não é que Jesus quer que nós abandonemos tudo, larguemos tudo. Ele só está dizendo para entrar no céu, esta é uma condição. Lá no céu você vai encontrar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seus amigos. Todas as pessoas nós iremos encontrá-las em Deus de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Mas para encontrá-las no céu, a gente vai ter que perdê-las aqui. Somos chamados a esta vocação.